Pagamentos com cartão de crédito e via Pix serão fiscalizados pela Receita Federal. E você vai ver também. Prefeita de Campo Grande recebe aumento de quase 100% e ganhará o maior salário do Brasil. Polícia investiga empresa de fogos que atingiram mulher dentro de apartamento em Santa Catarina. Mais de 7 mil mulheres se alistaram para servir o Exército. E ainda, 2024 foi o ano mais quente da história no Brasil, segundo o IMET. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta sexta-feira. Olha só, a regra que foi anunciada pela Receita Federal em setembro entrou em vigor agora na virada do ano de 2025. Então, a Receita passa a receber dados de cartão de crédito e também de Pix de instituições financeiras. A Receita Federal apertou a fiscalização. A partir de agora, o órgão vai receber os dados de operadores de cartões de crédito e de instituições de pagamento. As transações de janeiro a junho serão informadas ao Fisco, órgão federal responsável por fiscalizar toda e qualquer pessoa física e jurídica no que se refere a impostos. Os dados vão ser usados para identificar e combater irregularidades e garantir o cumprimento das leis tributárias. Essas informações vão ser repassadas por meio de uma declaração semestral, chamada de e-financeira. E, segundo o órgão, as instituições vão informar apenas os valores globais a débito e crédito consolidados mensalmente por conta e por contribuinte. Mas esses dados só serão enviados quando o montante total movimentado por cada tipo de operação financeira, seja ela Pix, pagamento ou investimento, for superior a R$ 5 mil para pessoas físicas ou superior a R$ 15 mil para empresas. E a prefeita reeleita de Campo Grande teve um aumento de 96% no salário e, com isso, passa a ser a prefeita mais bem paga de todo o Brasil. Quem traz as informações para a gente lá do Mato Grosso do Sul é o repórter Wellington Pael. Adriane Lopes, do Progressistas, reeleita para comandar Campo Grande, capital sul-mato-grossense. A partir deste ano, será a prefeita mais bem paga entre os gestores de capitais brasileiras. Isso porque o salário dela aumentou 96%, passando dos pouco mais de 21 mil para 41 mil reais. Esse reajuste, que entra em vigor a partir de fevereiro, foi aprovado há um ano pela Câmara de Vereadores, através de um projeto de lei que também beneficia a vice-prefeita Camila Nascimento do Avante, os secretários e mais 408 servidores municipais que recebem o teto salarial, que não pode superar o que é pago ao chefe do executivo. Na época, os debates que cercaram essa proposta geraram bastante polêmica, especialmente entre as categorias de base do funcionalismo, como é o caso dos professores. A justificativa dos parlamentares que foram favoráveis ao aumento foi a necessidade de corrigir o que consideravam uma defasagem salarial das autoridades municipais e uma ajuda para descongelar os salários pagos aos profissionais como médicos e diretores de escolas. Lembrando que o funcionalismo brasileiro, de forma geral, tem o teto atrelado ao salário dos ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal, que será de pouco mais de R$ 46 mil a partir do próximo mês. Com o reajuste, Adriane, a prefeita mais bem paga, que recebia menos da metade desse vencimento, agora tem um salário bem próximo ao dos ministros da Suprema Corte. O aumento ainda fez o salário dela superar a do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, que é o segundo mais bem pago das capitais, com vencimentos de R$ 38 mil. Na sequência dessa lista está o prefeito de Palmas, no Tocantins, que recebe por volta de R$ 37 mil. Já entre os que sacam menores valores são os prefeitos de Teresina, do Piauí, com salário de R$ 17.600, Vitória, no Espírito Santo, com R$ 19 mil, e Maceió, no Alagoas, que tem um salário de R$ 20 mil. Olha, e por falar em salário, o novo salário mínimo subiu para R$ 1.518 agora em 2025. A mudança, que passou a valer em 1º de janeiro, impacta uma série de benefícios e serviços que usam o piso nacional,
como referência. Este ano, o salário mínimo subiu de R$ 1.412 em 2024 para R$ 1.518, uma alta de 7,5%. O valor só será repassado ao trabalhador a partir de fevereiro e deve impactar em uma série de benefícios e serviços que usam o piso nacional como referência, como o abono salarial, CadÚnico, seguro-desemprego, entre outros. O novo salário mínimo consta no pacote de mudanças do corte de gastos do governo federal, que tem o objetivo de equilibrar as contas públicas. A regra de gastos do governo permite que as despesas cresçam acima da inflação, entre 0,6% e 2,5%. O reajuste real do salário mínimo segue, então, a mesma regra. Não pode ser inferior a 0,6% e nem superior a 2,5%, e determinam que entre 2025 e 2030, o aumento real do salário mínimo vai ficar limitado a 2,5%. Ou seja, poderá subir até, no máximo, esse percentual além da inflação. O reajuste corresponde à soma de dois índices: a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor em 12 meses até novembro, como prevê a Constituição, e o Índice de Crescimento Real do Produto Interno Bruto dos 2 anos anteriores. Olha, e para falar mais sobre o salário mínimo, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Beni. Boa noite, Carla. Seja muito bem-vinda. Primeiro, é um grande prazer recebê-la no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. É sempre um prazer. Muito honrada de estar aqui com vocês. Primeiro, então, eu gostaria de saber a sua avaliação como economista desse reajuste de 7,5% do salário mínimo. Você acha que poderia ser mais, ou o impacto de um reajuste maior poderia até comprometer a economia em outros setores? Nós temos aqui duas óticas para pensar. Primeiro, que a regra que estava vigorando até agora, o final do ano, nós teríamos incorporado o crescimento total do PIB, que foi de 3,2%. Então, seria um reajuste maior. Melhor para a população, melhor para os aposentados, pensionistas, melhor a massa salarial. Mas o que foi feita a nova regra? Você colocou um teto de 2,5%. Então, mesmo que o PIB cresça mais que 2,5%, você vai fixar em 2,5%. Então, é um aumento real? É um aumento acima da inflação? Sim. Melhora o poder de compra? Melhora, mas menos do que a gente teve no ano passado. Então, para atender às contas públicas, o corte de gastos, essa foi a decisão acordada. E é sempre importante lembrar que quando você faz alguma medida que corta gasto, tira de um lado, empurra para o outro, é sempre uma decisão política. Alguns grupos ficam de fora e outros são sacrificados. Você falou em poder de compra. Qual que é a sua projeção para esse ano? O salário do brasileiro, ele vai ficar mais forte, ele vai ter mais poder de compra ou menos na sua avaliação? O poder de compra, ele está atrelado a se você recebeu uma correção acima da inflação. Então, vamos imaginar que a gente tem uma inflação de 4,5%. Se a correção do salário mínimo paga esses 4,5% e ainda coloca 2,5% adicional, você tem um ganho, você tem um aumento real de compra. Então, essa é a métrica que a gente usa como raciocínio até para pensar a massa salarial e tudo. Então, isso vai depender também muito do processo inflacionário nosso ao longo desse ano e uma grande diferença, Kleber, que é o seguinte: uma coisa é o índice, que é uma média de vários itens ao longo do ano. Outra coisa é a inflação pessoal. Aquilo que você consome na sua casa, eu consumo na minha, os bens e serviços. Então, nós podemos ter pessoalmente uma inflação maior ou menor do que aquela registrada no índice ao longo do ano. A gente acabou de ver também uma outra reportagem dando conta do aumento do salário da prefeita de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E, claro, muitos brasileiros ficam indignados ao ver essa diferença de reajuste. E eu pergunto para você, como
técnica, economista, essa discrepância, ela se justifica economicamente e matematicamente? Nós temos na matéria alguns itens importantes. Primeiro, que isso foi aprovado há um ano atrás. Então, quem ganhasse a eleição já sabia que isso ia acontecer, ou seja, não foi aprovação agora, digamos assim, no dia 1º do ano. Isso já estava aprovado. Isso mostra que, se há uma defasagem neste salário, por que ele não foi corrigido um pouco todo ano? Então, esse é o primeiro ponto. A segunda questão é a seguinte: você elevar em 96% o salário do prefeito, dos assessores, dos vereadores, pode não ser ilegal, mas é imoral. Então, nós deveríamos reagir a isso. Inclusive, a população deveria seriamente reagir a isso, porque é algo completamente incompatível com a realidade nacional você ter um aumento seu salarial de 96%. Então, assim, não é ilegal? Não, mas acontece que é imoral. Tá certo, então nós acabamos de conversar com a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Bene. Carla, muito obrigado pela sua participação, que eu diria foi uma aula, além de uma aula de economia, também de cidadania. Muito obrigado. Obrigada, um grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Olha só, o caso da mulher que foi atingida por fogos de artifício na virada do ano lá em Santa Catarina segue sob investigação. Uma perícia vai ser feita no apartamento e a polícia investiga a empresa que forneceu os artefatos. A repórter Michele Veiga traz agora as atualizações. Uma turista gaúcha acabou sendo atingida dentro do apartamento onde estava, na cidade de Navegantes, por fogos de artifício. Ela registrou tudo nas redes sociais depois de ter sido atingida e o seu vestido acabar pegando fogo. Tudo aconteceu, né, como eu disse, na cidade de Navegantes, no litoral norte aqui de Santa Catarina, na queima de fogos, aonde um desses artifícios acabou invadindo a sala do apartamento do qual ela estava com o seu esposo. Esse artefato acabou atingindo o vestido do que ela estava, colou no corpo e ela teve queimaduras leves, né? Mas foram registradas no peito, no colo e também nas mãos, pois ela tentou apagar o fogo. Ela e o esposo, né, estão sendo assistidos na cidade de Navegantes, mas inclusive a prefeitura está abrindo um inquérito investigativo contra a empresa que prestou esses serviços de fogos, né, na virada do ano no município, para saber o que realmente aconteceu. A turista, inclusive, relata que ela estava ali na janela com o esposo, né, vendo a queima de fogos, quando viu algo estranho, que a fumaça estava muito baixa, não estava indo para o alto, para o céu, enfim. E logo em seguida, esse artefato acabou invadindo a sala do apartamento onde eles estavam. A Bianca Miranda e o marido, Vitor França, são de Porto Alegre e estavam de férias na cidade de Navegantes. O caso também virou questão policial. A Polícia Civil da cidade também investiga o caso, vai fazer perícia no apartamento onde o casal estava, né, alugado ali, estava passando a sua temporada, e também nos equipamentos do qual essa empresa que prestou o serviço para a Prefeitura Municipal utilizou. Ela não teve ferimentos de gravidade, mas apresentou sim várias queimaduras e ainda está sendo assistida na localidade. E veja a seguir, mais de 7 mil mulheres se alistam para servir o Exército. E ainda, 2024 foi o ano mais quente da história do Brasil, segundo o IMET. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. O alistamento militar feminino já começou e o Ministério da Defesa informou que mais de 7 mil mulheres se inscreveram para fazer parte do Exército Brasileiro nesses primeiros dias.
Essa é a primeira vez que as mulheres podem se alistar nas Forças Armadas. Elas também podem escolher em qual força irão servir. Ao todo, serão destinadas 1.465 vagas em 3 estados e no Distrito Federal, sendo 1.010 vagas no Exército, 300 vagas na Aeronáutica e 155 vagas na Marinha. O prazo para o alistamento vai até o dia 30 de junho. As mulheres que completam 18 anos em 2025 já começaram a se alistar. E de acordo com o balanço parcial do Ministério da Defesa, mais de 7.000 mulheres se inscreveram desde a última quarta-feira para o alistamento militar voluntário. O processo de recrutamento feminino será feito em 5 etapas. O Ministério da Defesa também leva em conta alguns critérios, como a disponibilidade de vagas e a aptidão física da candidata. Por se tratar de alistamento voluntário, as mulheres podem desistir, mas a partir da fase de incorporação, a alistada deverá cumprir os 12 meses de serviço obrigatório. Ao terminar este período, a mulher pode escolher entre ir para a reserva não remunerada ou continuar com o serviço militar por 8 anos. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Pedro Veraldi. Boa noite, Pedro. Seja muito bem-vindo. E, Pedro, o tênis brasileiro começou o ano com o pé direito ou até com a mão direita, não é, Pedro? Isso mesmo, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Depois de um final de ano promissor, o jovem tenista de 18 anos, João Fonseca, está em mais uma final. E muito perto de vencer o primeiro título da temporada. Nessa madrugada, o brasileiro disputava a vaga na grande final em Canberra, na Austrália. João venceu o adversário britânico Jacob Fernley por 2-0 e chegou na final do Challenger 125 de Canberra. O jovem prodígio ainda não perdeu um set no campeonato e passou por todos os rivais por 2-0. A semifinal foi a 9ª vitória seguida do carioca, que no fim do ano passado venceu o título Next Gen na Arábia Saudita, torneio que foi disputado por diversas promessas do tênis mundial. A final do Challenger 125 de Canberra será às 2 horas da manhã, na madrugada do sábado. Para vencer o primeiro título da temporada, João enfrenta o americano Ethan Kim. O campeão vai ganhar 125 pontos no ranking ATP, que é o Circuito Mundial de Tênis, e um prêmio no valor de $28 mil, equivalente a R$176 mil. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos que nos assistem. Até mais. Boa noite, Pedro, e bom fim de semana para você também. Olha só, o IMET revelou que 2024 foi o ano mais quente da história do Brasil. E se não bastasse isso, 2025 pode ser ainda pior. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, 2024 foi o ano mais quente já registrado no Brasil. A média de temperatura que o brasileiro enfrentou no ano passado foi de 25,2 graus Celsius. Desde 1961, ano que se iniciou a pesquisa de temperatura, o Brasil jamais havia chegado à média de 25 graus no ano. Os números ficam ainda mais alarmantes porque não só o Brasil, mas o mundo inteiro registrou o ano mais quente da história. A média global registrou 0,72 graus Celsius acima da média, o maior salto em calor desde 2020. Para se ter uma ideia da gravidade do problema, tanto as geleiras do Polo Norte quanto do Polo Sul ficaram cerca de 10% abaixo da média para o período atual. Essa mudança no clima atinge países que estão no nível do mar, com risco de desaparecerem do mapa, e também os animais que precisam de condições normais para sobreviver. Em sexta-feira, você que nos assiste já sabe, é dia de dica para o fim de semana aqui no Jornal das 18h30 e quem traz as informações é a Amanda Silva. Boa noite, Amanda, seja muito bem-vinda. E qual é a dica boa para esse fim de semana, Amanda? Boa noite, Kleber, e boa noite a todos que nos acompanham. A dica para esse fim de semana é sobre o Planetário do Carmo. O Planetário Municipal do Carmo é o planetário mais moderno da América do Sul e quem for conhecer vai aprender mais sobre as estrelas, os planetas do Sistema Solar e outros objetos astronômicos, além de usar o telescópio para ver o Sol se movimentando em tempo real. E o mais legal é que nos meses de janeiro e fevereiro, o Planetário do Carmo estará aberto às sextas, sábados e domingos por causa das férias. E a partir de março, as sessões voltarão a acontecer somente aos domingos. Tudo isso de forma gratuita, mas é necessário retirar o ingresso na hora. Então é bom chegar com antecedência. Kleber, é um passeio bem legal para você levar sua sobrinha e ensinar um pouco mais sobre o universo para ela. Olha, que dica legal, Amanda. Tá anotada, vou levar sim, viu? Muito obrigado aí por essa dica.
Muito obrigada. Essa foi a dica para esse fim de semana. Bom fim de semana para você e até mais. Bom fim de semana. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite, ótimo fim de semana e até mais.